Se você tem um console de videogame na sua sala, olhe para ele agora. Aquele pedaço de plástico, com botões coloridos e gatilhos ergonômicos, parece o objeto mais inofensivo do mundo. É um brinquedo. É uma porta de fuga para mundos de fantasia. Mas e se eu lhe disser que você já tem a arma? A única coisa que lhe falta é a senha de acesso. Durante décadas, ouvimos pais, professores e psicólogos debaterem se os jogos violentos tornam as crianças agressivas. Eles preocupavam-se se o Call of Duty ou o Battlefield estavam a criar delinquentes. Eles estavam a fazer a pergunta errada. Enquanto a sociedade discutia moralidade, o exército viu uma oportunidade de ouro. Eles não acham que as suas horas de jogo são perda de tempo. Eles acham que é um estágio não remunerado. A próxima geração de soldados de elite não será recrutada pelo vigor físico. Não será pela capacidade de correr 30 quilômetros com uma mochila pesada na lama, nem pela disciplina de acordar às 5 da manhã para fazer flexões. Eles serão recrutados pela velocidade com que os seus polegares se movem num joystick. A guerra mudou. E, pela primeira vez na história, ela foi desenhada propositadamente para parecer uma brincadeira. Isso não é uma metáfora. Olhe para os equipamentos militares mais modernos do mundo. A Marinha dos Estados Unidos, por exemplo, substituiu os controles dos periscópios dos seus submarinos nucleares classe Virginia. Os antigos eram painéis complexos, pesados e custavam cerca de $38 mil cada. Sabe o que eles usam agora? Controles de Xbox 360. Eles compram um controle por $30 na loja da esquina, ligam no sistema do submarino nuclear, e funciona. Eles perceberam algo fundamental. Por que gastar milhões de dólares e anos para treinar o marinheiro a usar uma interface nova e confusa, quando existem milhões de jovens que já passaram 10 mil horas a dominar exatamente aquela interface específica? O complexo industrial militar decidiu hackear a cultura pop. Eles estão a aproveitar a memória muscular de uma geração inteira. Se você sabe pilotar um helicóptero no GTA, se sabe controlar a câmera num jogo de tiro, você já sabe o básico para pilotar um drone que carrega mísseis reais ou manobrar um tanque de guerra futurista. A curva de aprendizado desapareceu. Você já foi treinado. Você só não sabia para quê. Mas a guerra joystick vai muito além da economia de hardware. Ela muda a própria psicologia do conflito. Ela altera o que significa ser um guerreiro. Imagine a vida de um piloto de drone hoje. É uma existência surreal, quase distópica. Ele acorda na sua casa, num subúrbio tranquilo de Las Vegas ou do Novo México. Toma café com a esposa, leva os filhos à escola, ouve música no carro. Depois, ele dirige até uma base militar. Ele não veste uma armadura, veste um uniforme de escritório. Ele entra num contentor climatizado, senta-se numa cadeira gamer ergonômica, põe os fones de ouvido e pega num controle. Nas próximas 8 horas, a mente dele é transportada. Ele vai voar sobre uma vila no Afeganistão, na Somália ou no Iêmen, a 10 mil quilômetros de distância. Ele tem o poder de vida e morte na ponta dos dedos. Ele vigia alvos. Ele segue pessoas. E, se receber a ordem, ele aperta um botão. Ele vê uma explosão silenciosa numa tela de alta definição. Ele vê o clarão térmico em preto e branco. Pessoas morrem. Casas são destruídas. Mas não há som. Não há cheiro de queimado. O chão não treme. Às 5 da tarde, o turno dele acaba. Ele levanta-se, sai do contentor, entra no carro e volta para casa a tempo de ajudar os filhos com a lição de casa e jantar lasanha com a família. Essa desconexão cria o fenômeno mais perigoso da guerra moderna: a gamificação da morte. A guerra, para o operador, torna-se uma experiência de escritório. É uma série de pixels que mudam de cor. É asséptico. As interfaces militares modernas estão a copiar a estética dos videogames. Elas usam HUDs, Heads-Up Displays, com retículas vermelhas, contadores de munição e informações na tela que transformam o campo de batalha num cenário virtual. Isso remove o peso moral da ação. É psicologicamente muito mais fácil eliminar um ponto de calor numa tela térmica granulada do que matar um ser humano que você está a olhar nos olhos. A tecnologia criou um filtro de realidade. Ela sanitiza o horror. Ela transforma a execução numa tarefa administrativa, tão banal quanto preencher uma planilha de Excel. E o exército sabe disto. Eles sabem que essa geração de nativos digitais é perfeita para essa nova guerra, porque nós já fomos condicionados a ver a violência através de uma tela.
O recrutamento já começou e é agressivo. O exército americano tem equipas oficiais de esportes. Eles patrocinam torneios de Call of Duty. Eles têm canais na Twitch onde soldados jogam e conversam com adolescentes simpáticos sobre como a vida militar é parecida com o jogo. Eles não estão à procura de atletas. Eles estão à procura de gamers. A habilidade que você usa para se divertir no fim de semana é a mesma habilidade que, no futuro, será usada para decidir quem vive e quem morre num continente distante. E aqui chegamos ao clímax. O ponto de virada onde a utopia da guerra segura e precisa se transforma numa distopia sem fim. Historicamente, o que faz as guerras acabarem? É o custo. O custo financeiro, mas principalmente o custo humano. Quando os caixões começam a voltar para casa, quando as mães choram os seus filhos, quando a sociedade vê os seus jovens voltarem mutilados, a pressão popular força os políticos a acabar com o conflito. A dor é o travão da guerra. Mas o que acontece quando removemos o risco? Na guerra joystick, os soldados do lado tecnologicamente superior não morrem. Eles não voltam em caixões. Eles não perdem pernas em campos minados. Eles apenas deslogam no fim do dia com tendinite no polegar. Se a guerra se torna barata, se o risco político desaparece e se o horror se torna invisível para a população civil do país agressor, então não há motivo para ela acabar. Estamos a caminhar para um cenário de guerra eterna. Um conflito que roda em segundo plano, como um aplicativo no seu telemóvel, gerido por jovens que acham que estão apenas a jogar uma versão mais realista do seu jogo favorito. A guerra deixa de ser um evento trágico e torna-se uma rotina burocrática. Uma manutenção de sistema. A linha entre o virtual e o real foi apagada. E o gatilho agora é feito de plástico barato. Então, da próxima vez que você pegar no controle, sentir a vibração nas mãos e mirar no inimigo digital na sua TV 4K, pare e pense por um segundo. Se a tela fosse um pouco mais nítida, e se o sinal estivesse a ser transmitido via satélite militar em vez de via internet, você saberia a diferença? E a pergunta mais assustadora de todas: se você não consegue ouvir o grito do outro lado, e se não há ninguém para o punir pelo game over, será que, para sua consciência, a morte ainda conta?